Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. E aqui estamos expondo a Epístola Universal de Tiago. Tiago, então, aqui no versículo 9, ele prossegue e ele diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ele continua falando para os cristãos dispersos, e estavam dispersos por se manterem fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele aqui traz mais ensinamento para a igreja ali do primeiro século e para nós hoje também, igreja do século 21. Ele deixa bem claro aqui que o cristão, ele precisa entender quem ele é. Nós precisamos entender o que somos, uma vez que pregar o evangelho para nós, nós tomamos conhecimento da verdade libertadora, da mensagem de salvação. Nós passamos pelo ato da regeneração, fomos inseridos ao corpo de Cristo, adentramos em um processo de santificação e fomos justificados. A justiça de Cristo nos foi imputada e passamos, então, por ser justificado, desfrutar de paz com Deus. Nós que estávamos distantes, longe de Deus, quando cremos em Cristo de todo o coração, fomos então reconciliados com Deus Pai. Hoje, em Cristo, desfrutamos de relacionamento com Deus, comunhão, estamos aí em sintonia com Deus, andamos com Deus como Enoque, como Noé. Desfrutamos da mesma intimidade que o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva desfrutaram com Deus antes da queda. Tiago, então, aqui, nesse cenário, quando ele usa essa expressão, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Observe, ele diz, o irmão abatido. Ele está falando para a igreja que está sendo perseguida. E ele deixa bem claro aqui que nós devemos entender quem nós somos. Essa palavra aqui no grego, exaltação, pode também ser traduzida como dignidade. Então, quando ele faz essa colocação, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, pode ser traduzido na sua dignidade, entendendo cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração, quem nós somos. Nós pertencemos a Deus, nós somos cidadãos dos céus, temos aqui o escopo de pregar as boas novas do reino. O nosso desejo é que o reino de Deus seja expandido, ampliado aqui na face da terra. E para isso é necessário, então, cada um de nós cumprir a carreira que nos está proposta. E entendendo o que nós hoje em Cristo somos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. O nosso Deus, ele nos resgatou através da boa mensagem de salvação, a mensagem que dá vida a mortos. Nós estávamos mortos espiritualmente e ele nos ressuscitou porque nascemos de novo. E nesse ato de regeneração, o velho homem morreu e ressurgiu uma nova criatura. O mesmo poder, irmãos, que deu vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que atuou na ressurreição de Cristo, o mesmo poder de Deus atuou no ato da regeneração na nossa vida.
Cristianismo não fala de um adendo. Nós vínhamos na nossa vida pregressa em uma toada e demos seguimento. Não, 1000 vezes não. Cristianismo fala de ruptura com a vida que vivíamos anteriormente. Então nós precisamos, irmãos, hoje, nós que cremos em Cristo de todo o coração, entender que fomos chamados das trevas para a luz. Nós que não queríamos saber de Deus, não queríamos saber da palavra de Deus, estávamos alheio aos assuntos concernentes ao nosso Deus. Hoje, nós temos fome e sede da palavra de Deus, temos fome e sede do nosso Deus, bebemos nele, que é uma fonte inesgotável. Irmãos, grande foi a obra que o Espírito de Deus fez aqui dentro de cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. Hoje, a terceira pessoa da Santíssima Trindade habita dentro de nós. Fez de cada um de nós, cristãos, casa, tenda, morada, tabernáculo, santuário. Então, irmãos, em meio às dificuldades, às lutas, os problemas que a peregrinação vai nos apresentar, nós precisamos entender que o nosso Deus nos deu grande dignidade. Hoje somos sal, somos luz. Estamos nesse mundo, nessa sociedade influenciada pelo príncipe da potestade do ar, o diabo. E aqui estamos, irmãos, para alumiar o cenário, o contexto qual nós estamos inseridos. Somos pecadores? Sim. Somos falhos? Erramos? Sim. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas a nossa postura, biblicamente, é de aversão ao pecado. Somos pecadores chamados ao arrependimento. E na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem firmado, arraigado, plantado, fundamentado em Cristo, vivemos em novidade de vida. Tiago está aqui, então, orientando a igreja que estava ali sendo perseguida, como eu já fiz alusão, reitero, para uma fixação da verdade, que eles precisavam entender a grande dignidade que eles tinham agora por estarem em Cristo. É muito interessante observar que Tiago aqui está falando para cristãos que haviam perdido os seus bens materiais. Eles deixaram casa, deixaram propriedade, tiveram que fugir por se manterem em Deus. Houve ali essa grande perseguição, irmãos. E com relação à pobreza, nós cristãos bíblicos não estamos aqui para exaltar a pobreza. Nós que somos pobres não somos chamados, e eu estou falando para nós cristãos, a viver na passividade, de braços cruzados, bocejando. Não, 1000 vezes não. Cristianismo fala de dinamismo. Nós precisamos, então, entender que precisamos nos qualificar, trabalhar, agir. Muitos servos de Deus, irmãos, tiveram muita posse. Eram homens abastados financeiramente. Os patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, José também, filho de Jacó, tinha uma condição financeira muito boa. Jó era um homem de muitas propriedades, muitas posses. Então, ser rico não é pecado. Não existe um problema em possuir riquezas. A dificuldade é a avareza. A avareza é o amor demasiado ao dinheiro,
que a Bíblia diz que é idolatria, é fazer do dinheiro a sua divindade. Aí sim é pecado. Então, nós que somos pobres, nós precisamos entender que não é errado termos uma casa e desejar comprar um terreninho e fazer algumas casas para alugar, desejar melhorar um pouco de vida, ter um carrinho e adquirir um carro melhor, trocar de carro no final de ano. Tudo isso é legítimo, irmãos. A riqueza não é um mal em si. O dinheiro é uma bênção. Paulo, orientando a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro, observe que não é o dinheiro em si, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, aqui é claro que Tiago estava falando para pessoas que estavam ali passando por dificuldades financeiras, mas ele aqui não está exaltando a pobreza. Pelo contrário, nós fomos chamados para ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso padrão. Ele é o nosso referencial maior. E Jesus, ele trabalhava, ele ajudava ali o seu pai, não o seu pai biológico, o seu pai legal, pois ele veio de Deus, mas ele ajudava o seu pai José ali na carpintaria. Jesus não era um homem de ficar de braços cruzados, pelo contrário, nós vemos ele no livro do Evangelho ali, escrito por Marcos, o evangelista João Marcos, nós vemos Jesus em ação. Nós também, irmãos, devemos, tendo Jesus como nosso referencial, estar atuante, militante, agindo, é o ensinamento bíblico para nós. Tiago aqui ainda prossegue. Ele primeiro, no versículo 9, ele diz: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, entendendo cada um de nós, a igreja do primeiro século e nós hoje, a igreja no contexto odierno, nos dias atuais, o nosso posicionamento. E, porventura, estivermos passando nesse momento por situações financeiras difíceis, nós precisamos orar ao nosso Deus, arregaçar a manga da camisa, e se emprego está difícil, nunca faltará trabalho. E trabalhar, agir, fazer um sacolé para vender, colocar balas, chiclete na porta de um colégio, capinar um quintal, tudo isso, irmãos, é legítimo. O nosso Deus quer que possamos agir dessa maneira e não ficar aí de braços cruzados. Ele prossegue no versículo 10. E o rico? Então ele dá uma palavra para os cristãos e agora ele está se dirigindo, e eu, dentro desse contexto, entendo que ele está falando agora para pessoas de fora do acampamento, de fora do arraial. Ele agora não se dirige a cristãos ricos. A Bíblia, muitas vezes, vai falar para cristãos que têm uma vida financeira abastada. Eu, por exemplo, mencionei aqui alguns grandes homens de Deus, Barnabé também. Eu posso mencionar que tinha muitas posses. O Barnabé ali que acolheu logo no início o apóstolo Paulo, logo depois da sua conversão ali, quando ele estava a caminho de Damasco. Barnabé também tinha muitas posses. Então a Bíblia, que fala com homens cristãos, grandes homens de Deus, no Antigo, no Novo Testamento, que tinham grandes posses, aqui dentro desse cenário, ele, a partir do versículo 10, ele vai falar para ricos que não são cristãos. E ele
faz essa seguinte colocação: e o rico em seu abatimento. Então, assim como o cristão deve gloriar-se na sua exaltação, o rico não cristão deve também se gloriar em quê? Em seu abatimento. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que nós cristãos, sabendo quem nós somos, devemos entender a transitoriedade dessa vida, que essa vida é passageira, que nós não devemos colocar a nossa confiança nos bens materiais, a despeito de ter. Como eu já fiz alusão, ter bens materiais não é pecado, é legítimo, desde que consigamos com trabalho, com o suor do nosso rosto. Não tem nenhuma dificuldade. O problema é confiar, colocar o nosso coração nos bens materiais. E ele aqui então agora falando para ricos que estavam confiando inteiramente na sua riqueza, colocando seu coração nos bens que possuía, ele dá uma doutrina preciosa para que possamos, nós cristãos, saber como nos posicionar. E o rico se exalte em seu abatimento. Aquele que confia nos bens materiais, achando que os bens materiais dá estabilidade e firmeza perene, eterna, estão completamente equivocados. E ele prossegue para calcar, respaldar, fundamentar essa verdade. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O que Tiago está dizendo aqui? Que essa vida, ela é transitória. Ela é um vapor. Nós hoje somos e estamos. E amanhã já não somos mais. Amanhã já não estamos mais. Em pouco tempo, depois da nossa partida, até mesmo aqueles que choraram pela nossa partida vão nos esquecer, irmãos. E é o ciclo da vida. Eu me lembro quando garoto, devia ter meus 8, 9 anos aproximadamente, quando a minha mãe me pedia ali para comprar pão, leite, açúcar, havia a padaria mais próximo, do outro lado da rua, mas havia umas barraquinhas. E às vezes a padaria estava fechada, eu caminhava para a direção das barraquinhas, que ficava à beira de um campo. O nome desse campo era Zero. Era o 007, era o campo. A gente chamava de Zero. E ali havia algumas plantinhas. Essas plantas, elas estavam bem viçosas, né? Quando ela me mandava pela manhã, o sol da manhã, e aquela planta viva, ela era uma planta rasteirinha. E garoto, né? Criança, muito curioso, eu me lembro que às vezes eu dava uma parada para poder tocar nessas plantinhas. E elas, irmãos, quando eu tocava nessa planta, ela se fechava como se ela estivesse se murchando. É a planta que nós chamamos de dormideira. Em um tempo ela está viçosa, está viva, está ali de um jeito, né, aprumado. Em outro tempo, por um toquezinho, em fração de segundo, ela deixou de estar viva, de demonstrar vivacidade. Ela se retrai e se murcha. Irmãos, a nossa vida é uma dormideira. Nós aqui estamos e a qualquer momento já não estamos mais. Em que então colocar a nossa confiança? É muito interessante o que Tiago está aqui nos orientando, que nós devemos colocar nossa confiança, e também esses ricos aqui que ele faz alusão, num quebrantamento diante do Deus eterno,
se prostrando diante daquele que é para sempre, do Deus que nos dá vida eterna, porque essa vida é breve. Em breve, irmãos, estaremos na eternidade com Deus ou distante dele. E a vontade de Deus é que todos, pobre, classe média, rico, nós negros, nós brancos, nós pardo, todos tomem conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu me lembro de uma parábola, e a parábola é muito conhecida por nós cristãos, é a parábola do rico e do Lázaro. E em dado momento, lá estava o rico. Ele tinha o que comer, era bem suprido, bem provido, e estava também um homem chamado Lázaro, o Lázaro da parábola. E esse Lázaro era um mendigo, não tinha absolutamente nada nessa vida. Mas a vida é transitória e o rico morre, assim também como Lázaro. Eu fico imaginando, olhando para essa parábola que está no Novo Testamento, o cortejo fúnebre do rico. Dentro daquela cultura judaica, a caminhada ali, aquela procissão, e o rico sendo ali colocado sobre o esquife, com todo aquele aparato, músicas ali dentro daquela cultura, pagava-se ali os pranteadores profissionais, eram pessoas que ficavam ali chorando, ele foi uma boa pessoa. Algumas vezes aquela pessoa não valia absolutamente nada, mas tinha dinheiro, pagava e tinha ali os pranteadores profissionais para chorar, dizendo, puxa vida, foi tão breve a sua vida, por que ele foi tão cedo? E chorava. Eram os pranteadores profissionais. Imagina onde esse rico da parábola foi sepultado, irmãos. A sepultura, a rocha que foi ali aberta para dentro daquela cultura era dessa forma, colocar esse rico. Muitos ali estavam muito bem vestidos para participar, os seus amigos que tinham também o mesmo nível financeiro ali, poder aquisitivo, econômico. E a parábola diz que o rico, na eternidade, estava em grande sofrimento, estava em grande angústia, grande agonia, ao ponto de desejar voltar para falar com seus familiares, para que seus familiares na morte não fossem para onde ele estava. Olha isso, irmão. E o Lázaro, comparando com o rico, o Lázaro, eu acredito, olhando, examinando a parábola, que ele nem um enterro digno teve. Era um mendigo. Quem sabe pegaram ele e lançaram ele lá no Vale do Filho de Hino, naquele lixão que estava fora dos muros de Jerusalém, naquela podridão onde havia larvas, onde os vermes ali ficavam noite e dia, fogo queimando, porque ali também se oferecia sacrifício ao deus Moloque. Fizeram isso por décadas e décadas. Nem um enterro digno o Lázaro teve nessa vida. E quando olhamos para o sepultamento do rico, o que você e eu pensamos? Nossa, que dignidade, que honra esse rico da parábola teve. E quando olhamos para o Lázaro, que foi morto e enterrado como um indigente, não teve um sepultamento digno,
O que você e eu pensamos? Coitadinho do Lázaro. Nenhum enterro digno ele teve. Foi, possivelmente, lançado aí no Vale do Filho de Hínon, nesse lixão podre, fétido, nesse lugar de horrores, de carniça, e os abutres estão lá devorando o corpo dele, coitado dele. Mas e a eternidade, irmãos? Na eternidade, assim como esse rico estava em aperto, em sofrimento, a parábola deixa cristalino para nós que examinamos o rolo sagrado de Gênesis e Apocalipse e nos deparamos ali com o registro neotestamentário, que o Lázaro estava no seio de Abraão, estava feliz, estava alegre, estava plenamente satisfeito. Irmãos, nessa vida passageira, nós precisamos entender que a dignidade está em ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em Jesus de todo o coração e permanecem nele até o término da sua carreira, estará toda a eternidade com ele, irmãos, com aquele que nos comprou com o seu bendito e tão precioso sangue. E não foi sangue de bode, de carneiro, de touro, não foi com algo corruptível como prata e ouro, não. Foi um sangue não contaminado, sangue puro, o sangue do eterno Filho de Deus. Então, irmãos, quando Tiago aqui, ele doutrinando a igreja do primeiro século e doutrinando você e eu, igreja do século 21, ele diz: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Entenda quem nós somos como cristãos, igreja, membros do corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo que é a sua própria igreja. E o rico em seu abatimento, não rico simplesmente por ter riqueza, porque ter riqueza não é pecado, mas por colocar o seu coração nos bens terrenos. Porque ele passará como a flor da erva, como uma dormideira. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Amados, nós precisamos entender que a eternidade nos aguarda e vale a pena dar atenção à boa mensagem de salvação. O evangelho transformador, libertador, resgatador, que muda a nossa história, dando um novo sentido à nossa vida. O evangelho deixa bem claro para nós, pobre, para nós, classe média, para nós, rico, que o nosso Deus, ele é a nossa porção, ele é o nosso quinhão, o nosso galardão, a nossa recompensa. As boas novas do reino fala de eternidade na cidade santa, na Jerusalém que desce do céu. Lá que os nossos olhos, nosso Deus secará de nossos olhos todas as lágrimas. Aqui há choro, aqui há pranto nessa peregrinação, mas na eternidade, irmãos, não haverá mais dor, planto, choro. Todas essas coisas ficarão aqui. Estaremos desfrutando do Deus bendito,
do Deus de toda graça que abriu a porta, o caminho, estabeleceu a escada de retorno a Ele mesmo. Jesus veio para nos reconciliar com Deus Pai, para que nós tenhamos o direito de vida eterna. Chegamos aqui ao término de mais essa exposição. Desejo que Deus te abençoe, te dê um dia grandemente produtivo. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus. Na próxima exposição falaremos a partir do versículo 12. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e adoramos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui falando livremente da tua palavra. Continue conosco, ó Pai, nessa caminhada. Tu és Deus para sempre, um Deus vivo, um Deus bendito, e nós, ó Pai, nos prostramos diante da tua soberania, diante da tua grandeza. Sem o Senhor não conseguimos dar um passo, Deus amado. Continue, ó Pai, nos abençoando, por favor, meu Deus. Quantos pedidos aqui, meu Senhor, no YouTube, de oração, e eu apresento todos os pedidos nas tuas mãos. Estabeleça a tua vontade, ó Pai, na vida de cada um que tem feito pedido de oração aqui, Senhor, pelo YouTube. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Por favor, meu Deus, nos dê um dia na tua presença. Entregamos, ó Pai, tudo ao Senhor e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.